Fala, Fogão! Fim da primeira rodada do Carioca pro Botafogo, empate em 0 a 0 diante da equipe do Boa Vista, numa partida de estreia na nova temporada que mais parecia uma continuação de tudo aquilo que a gente viu no último Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, com os mesmos jogadores e com pouco tempo de trabalho do Marcelo Chamusca, dificilmente a gente veria algo tão diferente em relação àquilo que a gente viu no Campeonato Brasileiro. E justamente por isso, o time do Botafogo apresentou as mesmas deficiências, tanto ofensivas quanto defensivas. Muito espaço na marcação, não conseguindo compactar a equipe, não conseguindo criar lá na frente, uma dificuldade enorme de pisar na área do adversário. Em relação ao trabalho do Marcelo Chamusca, nem dá aqui pra gente sair criticando. Sinceramente, não faz sentido também, até porque foram poucos dias de treinamento com o novo treinador. Podemos sim criticar a escalação, porque não faz sentido Nazário, Benevenuto e Kevin seguirem como titulares do Botafogo, como se fossem premiados pela péssima temporada que fizeram em 2020. Não faz sentido, sinceramente. Mas em termos de jogo jogado, não dá pra gente sair criticando o Marcelo Chamusca. São poucos dias de trabalho, os reforços ainda não chegaram, são os mesmos jogadores que rebaixaram o Botafogo no Campeonato Brasileiro da Série A e, logicamente, a gente vai precisar de tempo para poder começar a ver um time diferente daquilo que a gente viu na última temporada. O grande X da questão é que o Botafogo não tem tempo a perder. Já na próxima semana, no dia 10 de março, a gente encara o Motoclube pela Copa do Brasil. Primeira fase da competição, jogo fora de casa. O Botafogo tem a vantagem do empate, é verdade, mas como o Botafogo hoje é um time que tem grande dificuldade de criar, se eventualmente o Motoclube sair na frente do placar, a gente vai ficar em maus lençóis. Então o Marcelo Chamusca precisa dar muita ênfase a corrigir essa deficiência do Botafogo. Compactar a nossa defesa é mega importante. Não dá, por exemplo, pra gente tomar um contra-ataque daquele que a gente tomou, que quase saiu o gol do Boa Vista, Diego Loureiro fez grande defesa, numa jogada que era a nosso favor. Não faz sentido. A gente tem que estar preparado para esse tipo de jogada. Um contra-ataque do adversário, com os caras saindo na cara do nosso goleiro, numa jogada que era a nosso favor lá na frente, a gente realmente não pode deixar acontecer. Da mesma forma, não podemos desperdiçar as oportunidades que acabamos desperdiçando nessa partida. Não dá simplesmente para o Botafogo continuar perdendo gol atrás de gol. Aquele lance no primeiro tempo, em que o Botafogo perdeu 3 oportunidades no mesmo lance, aquilo ali não pode acontecer. Temos que saber aproveitar as chances que a gente cria lá na frente. O time do Botafogo já não é um time que cria tanto. E se começar a desperdiçar nessa temporada da mesma maneira como desperdiçou chances na última, vamos complicar um ano que já promete ser bastante desafiador. Em relação a essa partida, Fogão, sinceramente falando, nem tem muito aqui o que analisar. O time do Botafogo foi muito mal nesse jogo, muito mal mesmo. E o time do Boa Vista, mesmo sendo frágil, conseguiu levar perigo ao gol do Botafogo, principalmente nesse lance de contra-ataque. Poderíamos ter saído com a derrota, inclusive. Ainda bem não aconteceu. Diego Loureiro realmente, conforme eu disse, fez grande defesa. Mas essa partida, sinceramente, tem que servir como parâmetro de tudo aquilo que o Botafogo tem que corrigir. Se existe algo, sinceramente, que o Chamusca tem que olhar com muito carinho, é justamente esse equilíbrio do Botafogo. Na fase defensiva, temos que ser consistentes. E na fase ofensiva, temos que ser eficientes. Um time que não cria tanto não pode desperdiçar tantas oportunidades. E, logicamente, isso precisa ser avaliado e corrigido ao longo dessa temporada. Que essa semana de trabalho que o Marcelo Chamusca vai ter antes da Copa do Brasil seja muito proveitosa. O Campeonato Carioca, sinceramente, não me preocupa, mas a gente não pode nem pensar em sair da Copa do Brasil na primeira fase. E atuando dessa maneira como atuou nesse jogo, o risco é real. Infelizmente, eu sou obrigado a falar isso. Não por conta do Motoclube, não por conta do nosso adversário, mas por conta do futebol apresentado pelo Botafogo. Um futebol muito aquém de tudo aquilo que nós, torcedores, gostaríamos de ver. Verdade seja dita, o que eu mais quero aqui é fazer pós-jogo de vitória. E o Botafogo, infelizmente, não nos proporciona isso. São pouquíssimas as vitórias do Botafogo há muito tempo. Esse segundo turno do Campeonato Brasileiro foi assim, e agora nessa primeira partida da nova temporada, novamente a vitória não vem, e novamente jogando em casa. O Nilton Santos, há muito tempo, deixou de ser a nossa fortaleza. O lugar onde o Botafogo vai se impor e vai conquistar os 3 pontos. Numa Série B do Campeonato Brasileiro, por exemplo, é absolutamente fundamental que o Botafogo saiba performar em casa. Mas fica muito evidente que esse time do Botafogo, e aqui eu não falo só dos jogadores, eu falo da instituição, o time do Botafogo sente muito a falta do seu torcedor. Quando a gente está no estádio, podendo pressionar, aplaudir, vaiar, tudo aquilo que for necessário, dependendo do que a gente vê dentro de campo,
os jogadores correspondem mais. E o Botafogo está sentindo muito a falta da nossa presença. O Botafogo vai mais uma vez ter que caminhar com as próprias pernas. E isso, sinceramente, se a gente não conseguir virar essa chave, é muito preocupante. Afinal de contas, os times adversários que vêm enfrentar o Botafogo no Newton Santos não tem mais medo de jogar contra a gente. Todo mundo vem e se sente à vontade. Esse é um ponto que somente com o resultado o Botafogo vai conseguir corrigir. Agora, naturalmente, não é jogando da maneira como a gente jogou hoje. Em relação à transmissão, fica aqui o destaque de que muito torcedor teve grande dificuldade de se conectar na plataforma de streaming. Logicamente, a plataforma não é uma responsabilidade do Botafogo, nem do Fluminense, nem do Vasco, é uma empresa que foi contratada pelas 3 equipes, só que, logicamente, o Botafogo tem sim a obrigação de cobrar a empresa para que a plataforma seja estável, para que todos os assinantes tenham a capacidade de fazer o login e assistir a partida. Caso contrário, as pessoas pagam, não consomem o produto porque o produto não está disponível e, logicamente, não faz o menor sentido. Então cabe ao Botafogo, como parte interessada de que o seu torcedor assine o pay-per-view do Carioca, cobrar a empresa pela estabilidade da plataforma. O que não dá para acontecer é uma série de botafoguenses não conseguirem assistir ao jogo, por mais que o jogo tenha sido ruim, tá no seu direito torcedor de assistir a partida porque pagou. Então cabe ao Botafogo sim defender o interesse dos seus torcedores, cobrar a empresa em relação a isso, para que isso não volte a acontecer. O pay-per-view do Carioca não é baratinho, são R$ 129,90 e, logicamente, o torcedor tem que ter acesso ao serviço. Caso contrário, vai ser uma bola fora que vai depor mais uma vez contra a imagem do clube. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito dessa estreia do Botafogo nessa nova temporada? E em relação ao pay-per-view, se você for assinante, você teve dificuldade de fazer o login para conferir a partida? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e eu peço por gentileza, se você não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca dos 10.000 inscritos aqui no canal. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.